Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Nós iremos tratar o tripé financeiro. Esse tripé financeiro está presente em todas as decisões de investimentos e ele é composto pelo índice de liquidez, rentabilidade e segurança. A liquidez se refere à facilidade com que um determinado ativo, um determinado investimento, se transforma em dinheiro. A rentabilidade significa o fruto que você consegue extrair de fluxos financeiros do seu investimento. E a segurança significa o sentido de você proteger o seu recurso principal, ou seja, o valor principal que você aportou, você vai priorizar por protegê-lo. Bom, entretanto, em todas as decisões de investimentos, é impossível a gente conseguir ter os três elementos. A gente não consegue ter um ativo que atenda com êxito todos esses três elementos, tanto liquidez quanto rentabilidade e segurança. Porque se a gente tivesse um determinado ativo que atendesse esses três elementos, o dinheiro todo mundo iria aplicar apenas naquele ativo. E isso iria fazer com que não houvesse um equilíbrio. Então, outras partes, outros instrumentos financeiros que são importantes para manter o equilíbrio econômico não seriam atendidos. Então, por esta razão, nós necessitamos escolher dois elementos. Então, a gente vai ter que fazer com esses três, a gente vai ter que fazer uma combinação. A primeira que a gente pode escolher é priorizar tanto a liquidez e a rentabilidade. Esse tipo de investimento está mais presente em operações que têm um giro rápido, ou seja, operações de day trade, por exemplo. Então você deseja ter uma rentabilidade grande no seu investimento e você também necessita ter uma alta liquidez, ou seja, você precisa desfazer ele de forma mais rápida. Nesta decisão, você vai ter que, ao priorizar a liquidez e a rentabilidade, você vai estar abrindo mão da sua segurança. Então, esse tipo de modalidade de investimento, ele não protege, ele não tem a garantia de proteção do seu valor principal, e isso eleva os seus fatores de riscos. A segunda combinação possível é aquela que atrela segurança e rentabilidade. Esse perfil de investimentos ele é mais voltado para longo prazo, uma vez que você, por decisão, você abre mão da liquidez, ou seja, você torna os seus investimentos não líquidos, ou seja, você ingessa os seus investimentos, você faz o investimento de forma permanente, de forma que não tem a necessidade de ser líquido. Então, um dos exemplos que a gente pode citar são os investidores empreendedores. Então, esse perfil de investidor, ele é voltado para o longo prazo, porque ele abre mão da sua liquidez para que o investimento dele tenha segurança, ou seja, que ele consiga realizar uma segurança do seu valor principal investido e extrair o máximo de rentabilidade daquele investimento. Por esta razão, ela fica imutável, você não fica fazendo operações, você perde a liquidez. Você abre mão da liquidez, esse é o termo correto. E o terceiro é aquela que leva em consideração a segurança e também a liquidez. Então, nessa modalidade de decisão do investimento, você está abrindo mão da rentabilidade. Então, você vai ter investimentos que prezem por uma segurança no valor principal e que seja extremamente líquido, ou seja, acessível a qualquer momento. Nós podemos citar nesse caso aí são os investimentos em renda fixa. Aí, títulos da Selic, investimentos em poupança. Então, o investidor ele tem este cenário.
Nesse cenário, ele vai ter que escolher qual que é a melhor opção, aquela opção que vai atender os seus propósitos. Então, diante disto, a minha escolha, a escolha dos meus investimentos foi pautada no que tange a segurança e rentabilidade. Por esta razão, todos os meus investimentos eles têm um foco de longo prazo, justamente por eu abrir mão da minha liquidez. Ou seja, eu estou não investindo em ativos que sejam que não tenha tanta liquidez, muito pelo contrário. Os investimentos que eu realizo são investimentos em ações, que são extremamente líquidos. Eu posso comprar e vender a qualquer momento. Entretanto, pelo fato de ser um investidor e empreendedor, eu assumo o compromisso de ser sócio participativo da empresa. Então, por esta razão, eu não faço operações de compra e venda com frequência. Então, eu tenho um horizonte temporal de longo prazo, justamente para priorizar a segurança do meu capital investido e, principalmente, extrair o máximo de rentabilidade do meu investimento. Ok? Então, o investidor ele vai se deparar com essas três opções e ele vai se decidir de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o seu horizonte de tempo. Se o investimento ele for você necessitar extrair recursos no curto espaço de tempo, é muito mais vantajoso que você faça investimentos que priorizem a liquidez e a segurança, uma vez que você não pode colocar em risco o patrimônio que você já tem conquistado. Então, aí você teria que se decidir por investimentos de renda fixa, por exemplo. E caso você não tenha essa limitação de tempo, você pode realizar uns investimentos mais voltados por um longo prazo, de forma constante. Aí você já tem a opção de ter a segurança e extrair o máximo dos seus investimentos. Então, com base nessas três possibilidades, você vai escolher aquilo que mais atende os seus propósitos.